Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Amados e amadas de Deus, estamos iniciando o programa Semeando a Boa Nova. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para a outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele, e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma multidão numerosa o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ele pensava, melhor dizendo, ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu, por que ainda as incomoda o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele. Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus, que mais uma vez faz essa viagem de barco e chega a um outro povoado, e uma multidão o acompanha. Uma multidão que quer ouvir ele falar das coisas do Pai, falar do reino de Deus. Alguns, claro, mais por curiosidade de ver o que é que estava acontecendo. Mas o texto destaca para nós, meu irmão, minha irmã, neste 13º domingo do tempo comum, 2 personagens.
Jairo, e depois com Jairo, a sua esposa, a sua família e especificamente a sua filha, e também essa mulher que sofria de uma doença vinculada à dimensão do sangue. E quando Jesus, no meio daquela multidão, Jairo chega até ele e pede que ele vá até a sua casa para curar a sua filha. E Jesus se dispõe a ir até a casa de Jairo. Só que a multidão vai tocando em Jesus. Não é fácil de se desvencilhar dessa realidade. Daí que entra esta personagem, nós não sabemos o nome, não tem o nome, assim como também nós não temos o nome da filha de Jairo. O texto fala que era uma mulher hemorroísa, que tinha uma doença de fluxo de sangue. E amados e amadas de Deus, uma doença nessa área era algo impuro, porque era relacionada à dimensão do sangue. E o texto fala que essa mulher já tinha gastado muito dinheiro. Ela já tinha ido em muitos médicos, mas não tinha uma solução. Só que o interessante é que essa mulher começou a ser curada já no primeiro momento que ela saiu da sua casa. Porque se ela fosse descoberta, ela poderia ser apedrejada, porque ninguém podia tocar em uma mulher que tivesse uma doença relacionada à dimensão do sangue. Era uma pessoa considerada impura. Essa mulher era sempre impura porque o seu problema de saúde não melhorava. Então imagina, ela poderia ser apedrejada, porque ela levava pessoas a ficarem impuros numa multidão. Imagina quantas pessoas ela não tocou. Mas Deus já estava fazendo a graça no coração dessa mulher. E aí, ela tomou essa decisão no seu coração. Eu não preciso que ele fale comigo. Eu não preciso que ele imponha as mãos sobre mim. Eu quero ficar no anonimato. Mas basta eu tocar na orla do seu manto, que eu vou ficar curada. E foi isso que ela fez. A fé dessa mulher era tanta, que chegou até Jesus e toca na orla do seu manto. Daí Jesus fala de uma realidade e os seus discípulos entendem outra, dizendo: alguém me tocou. Claro que para os discípulos a pergunta era sem nexo. No meio de uma multidão, que todo mundo tocando em Jesus, ele vai dizer: alguém me tocou? Claro que alguém tinha tocado nele, mas Jesus não falou do toque corriqueiro. Estava dizendo do toque da fé. Porque aqueles homens e mulheres que estavam em volta de Jesus, a maioria deles nem acreditavam. Estavam lá para ver algum espetáculo, mas não porque acreditavam que Jesus era realmente o Messias e que podiam fazer alguma coisa. Essa mulher não, tocou em Jesus pela fé. E daí ela recebeu a graça. Ficou com medo de chegar até Jesus quando foi descoberta o toque que ela tinha dado em Jesus. O medo de sofrer uma represália. Mas ela vai até Jesus. E Jesus disse: a sua fé te curou. A fé da mulher. E aí Jesus, que estava caminhando para a casa de Jairo, Jairo recebe a notícia dizendo: olha, não importuna mais o mestre não, sua filha já morreu. Jesus disse: não se preocupe, Jairo, crê somente, acredite. Daí nós vemos esse desenrolar, que Jesus chega na casa. Jesus não quer espetáculo, porque se ele quisesse espetáculo, ele deixava a multidão na casa e fazia a cura com todo mundo vendo, que ele disse: sai todo mundo. Mandou todo mundo embora, ficou somente com o pai, a mãe e os seus 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João.
e cura, revive a filha de Jairo. Meu irmão, minha irmã, que alegria para aquela família, porque recebeu de volta a sua filha. Só que Jesus fez isso pensando na família, não pensando nele, para o espetáculo. Não. Se fosse para dar espetáculo, ele tinha feito realmente no meio de todo mundo, pediu que todo mundo ficasse, não, pediu para que todo mundo sair, nada de barulho, nada de bagunça, porque ele queria realmente fazer o bem para aquela família. Amados e amadas de Deus, nós acreditamos no mesmo Deus, que curou aquela mulher hemorroísa, que curou a filha de Jairo, que devolveu de novo a paz àquela família. O Senhor também pensa em você e quer também te dar a graça, te dar a cura, a libertação que você precisa. É preciso também, e hoje o Senhor nos dá a graça, não mais de tocar somente na orla do seu manto, mas o Senhor nos dá a graça de tocar nele por inteiro, através da Santa Eucaristia, através do pão transformado no próprio corpo do nosso Deus, no vinho transformado no próprio sangue do nosso Deus. Quando nós comungamos, nós podemos tocar em Jesus. Tocar não só nas vestes, mas tocar principalmente no coração de Jesus, para recebermos a cura que nós precisamos, a libertação que precisamos. Mas é preciso acreditar. É preciso, meu irmão, minha irmã, depositar a nossa fé, para que o Senhor também traga para a nossa casa, para a nossa família, a mesma graça que trouxe a família de Jairo. É preciso, pela fé, tocar em Jesus e deixar a graça agir como agiu naquele dia. É o mesmo Senhor que passeia no meio de nós, que está todos os dias nas nossas igrejas, no sacrário, querendo a nossa visita, querendo que o toque do amor de Deus chegue até nós. Visite o Santíssimo Sacramento, visite o sacrário e também peça a graça de poder tocar em Jesus. E que o Senhor possa abençoar você, abençoar a sua casa e a sua família, pelas mãos de Nossa Senhora e de Santo Agostinho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada.